vou chamar agora a irmã Elizabeth, a obreira Elizabeth, para dar continuidade aqui com a reunião, com a sua palavra, amém? Pode vir. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco aqui em Jonas. Está aqui no livro de Jonas, capítulo 1, 2, 3, 4, mas eu vou resumir ao máximo, ok? Bom, a vocação de Jonas e sua fuga e seu refúgio e seu castigo. E veio capítulo 1, do versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então, percebemos aí que Jesus, que Deus vocacionou, né, Jonas como instrumento dele para ele ir pregar a palavra do Senhor em Nínive. Mas ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para ir pregar em Tarsis. Continuando no verso 3. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Queria fugir da face do Senhor, do que Deus tinha mandado que ele fizesse, que era ir para Nínive. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o livrarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormiu um profundo sono. Quer dizer, ele fugiu ainda mais, se escondeu, e não queria saber o que estava ocorrendo. Verso 6. Percebemos aí que ele não estava vigiando, da vontade do Senhor, que o Senhor tinha mandado que ele fizesse. No versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele, a Jonas, e disse-lhe: Que tens de dormente? Por que você está dormindo? O que você tem? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quer dizer, eles já estavam tão agoniados, aflitos. Levanta-te, fale ao teu Deus, invoca o teu Deus, cada um invoca o teu Deus. Talvez Deus, com D maiúsculo, o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor,
com S maiúsculo, né? Senhor Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele, o Jonas, lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: lançai-me ao mar. Perdão, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Como ele sabia, né? O que iria acontecer, que ele era o culpado dele estar em um lugar errado, fazendo o que era errado, dormindo, quando ele devia estar viajando para Nínive, que era o lugar onde Deus o mandou como instrumento. Deus também poderia mandar outra pessoa, conforme disse a nossa missionária e pastora Luciana. Deus poderia ter mandado outra pessoa, mas por algum motivo Deus pediu a Jonas que ele fosse a Nínive. Ok, então continuando aqui no 12, capítulo 1, verso 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Não adianta remar contra uma coisa que não é, né? O navio ia afundar, eles iam morrer afogados, quem não soubesse nadar, né? E não adianta eles, por mais que eles se esforçassem para remar contra aquela maré, porque não estavam agindo conforme a vontade de Deus, que era para Nínive. Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, com S maiúsculo, Senhor Deus, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, não sabemos que peixe é, né? Um grande peixe, para que tragasse a Jonas, para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha, ele não queria ir para Tarsis, porque ele sabia que Tarsis era um povo difícil, porque eles iam sofrer. E aí ele acabou indo, ele não queria ir para Nínive, porque era um povo difícil, né? Ele pegou um navio para Tarsis, porque ele achava que ali teria um povo bom, queria receber, né? Quando acaba o navio, aconteceu tudo aquilo, ele foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe, ainda bem, né? Porque essa foi a salvação dele. E depois, no final, ele teve que ir para Nínive. Capítulo 2, Jonas, o título: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque ele estava lá no fundo do navio. Ele estava como se fosse no ventre do inferno, né? E o Senhor ouviu a voz e ele foi engolido por um peixe. Então ele continuou orando: por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou? Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por sobre mim. As ondas, né? Porque ele estava, o peixe estava nadando e as ondas por sobre o peixe, né? E eu dizia: lançado estou de diante dos teus olhos. Quer dizer, ele estava fora diante dos olhos do Senhor, porque ele não estava agindo conforme a vontade que Deus tinha mandado que ele fizesse, conforme a sua vontade. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aí ele continua orando, e aqui no versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento. O que votei, eu pagarei. O que eu votei, o que eu prometi, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou o Jonas na terra. Olhem, na terra, para que ele pudesse ficar em terra firme, né? Lugar seco, para ele poder andar, sair e chegar até Nínive. Aí ele foi, depois dessa tribulação toda, ele foi para onde o Senhor o mandou que ele fosse anteriormente. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ele ainda deu uma oportunidade para que ele fosse a Nínive, onde ele tinha mandado anteriormente. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamavam um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, ou seja, desde o mais velho, né, até o mais novo. Então percebemos que ele achou que era seria muito difícil aquele povo que ele tinha ouvido, mas ele, caminho de 1 dia, e o povo já estava ouvindo a voz do Senhor através de Jonas, né? O instrumento que Deus preparou para esta cidade. Porque creram... 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, né? Desde uma simples, né? Se colocaram como pó e cinza, orando ao Senhor, né? Desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos. Olha como foi fácil. Ele pregou, a palavra que o povo ouviu foi até o rei, e ele na mesma hora chegou ao rei, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de saco, quer dizer, se humilhou. Quantas vezes a gente acha que as coisas são tão difíceis, né? Por exemplo, Deus manda a gente ir por aqui, a gente vai para lá, mas é para cá, então a gente vai para lá,
acontece um monte de coisas com a gente lá naquele lugar, para depois a gente ter que voltar e realmente ir por aquele caminho que o Senhor nos mandou ir. Então, se cobriu de saco e assentou-se sobre a cinza. Percebemos aí quebrantamento, né? Por parte do rei, com a intenção de que Deus não destruísse a cidade que ele governava. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, os grandes daquela cidade, né? Dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco. Que vocês também que façam jejum de comida, de água, e que vocês se humilhem também, para que a nossa cidade seja salva, né? Falou o rei. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, né? As obras deles, que eles tinham se humilhado, estavam fazendo jejum, estavam conforme a vontade que Jonas falou ao povo, que chegou até o rei. E o rei passou organizando o jejum, tudo o que deveria ocorrer na cidade para que Deus perdoasse aquela cidade de Tarsis, de Nínive. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito que lhes faria, e não o fez, né? Porque o rei e o povo se arrependeram. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Por que Jonas, depois de tudo isso, ele orou ao Senhor? Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, que ia ser difícil, ele achava que ia ser difícil e que o povo ia acabar se convertendo, mas ele achava que o povo não merecia aquele povo não merecia ser convertido. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou-se debaixo dela. Aí Jonas sentou-se embaixo, viu uma boboreira, sentou-se embaixo da boboreira, né? Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele ficou triste porque o povo tinha se arrependido. Ele ficou chateado. Tá vendo, Senhor? Por que eu não queria ir para esse lugar? Porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. E foi
para um lugar ficar meio depressivo, e Deus permitiu que aquela boboreira cobrisse a cabeça dele, e da noite para o dia aquele bicho comeu a boboreira, e no dia seguinte o sol feriu a cabeça de Jonas. E aí ele falou: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Né? Fique chateado por causa da boboreira? É justo que me enfades a Deus, né? Que Jonas enfade a Deus, que me enfade a ponto de me desejar a morte? Perdão. É justo que me enfade a ponto de me desejar a morte, de. Deus estava falando com Jonas. É justo que você me enfade a ponto de você desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Também muitos animais que existem lá nessa cidade, que acabar perecendo toda a cidade, inclusive os animais. Então, percebemos o quão Deus é misericordioso, né? Por desejar enviar uma pessoa, que foi Jonas, à cidade de Nínive. E ele acabou indo lá, e Deus conversou com Jonas para que ele se compadecesse da cidade, porque ela era mais preciosa do que uma boboreira que nasceu em uma noite, e na noite seguinte ela morreu. E as pessoas valem muito mais do que uma boboreira, porque ela fez sentir apenas uma pessoa, a Jonas, que sentisse um grande calor, né? Então somos muito valiosos para Deus. As nossas almas, as nossas vidas são valiosas para Deus. Deus está sempre olhando para nós, e ouve as nossas orações. Ele, lá no profundo da terra, ele ouviu a voz de Jonas no peixe, né? E ele usou aquele peixe, colocou Jonas em terra, ele andou. Era caminho de dias. Em um dia ele pregou, e o povo ouviu e foi convertido, e a mensagem de Deus foi levada até o rei, né? E aí vocês já sabem, né? O rei mandou que entrassem em jejum, todo o povo, os animais, enfim, e Deus ouviu e se arrependeu do grande mal que tinha dito que faria a cidade de Nínive, e foi convertida a cidade, que era o propósito de Deus, era a conversão da cidade de Nínive. E que possamos nos colocar na vontade. É difícil, é muito difícil nos colocarmos na vontade do Senhor nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos a nossa vida, né, secular, nós temos o nosso cansaço físico, nós temos frio, fome, sede, aqui é perigoso, não, aqui vou para lá, porque lá é melhor. Então, que a gente possa pedir que Deus nos leve onde que Ele quiser e nos dê o livramento onde for que Ele nos mandar ir. Que Ele tenha misericórdia e se compadeça das nossas vidas, e use os nossos lábios, né, de tal forma que as pessoas nos ouçam e se convertam ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.